Olá, meus caros jovens, como vocês estão? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas do PDP. Hoje eu trouxe aqui para você a resolução de um exercício, nesta apresentação, a resolução de um exercício da aula 6, que trata de operações com mercadorias. E nesse módulo a gente está vendo as operações com mercadoria e os impostos, né? A relação de tudo isso. Vem comigo que no caminho eu te explico tudo. O primeiro exercício que nós temos aí é o seguinte: a empresa comercial limitada, já começa com uma informação importante aqui, a comercial FECAP limitada apura seu resultado comercial utilizando o inventário periódico. Os saldos das contas extraídas da contabilidade em 1/12 de X1, entre outras, apresentam os seguintes valores. Aí a gente tem todo esse amontoado de contas aqui. Então, ele já fala duas coisas importantes para a gente, que é uma empresa comercial. Entendo que empresas comerciais não são contribuintes do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Portanto, se houverem compras e essas compras vierem com o IPI dessas mercadorias, elas vão configurar como custo, vai para dentro do estoque junto com o valor da mercadoria. Outro ponto importante aqui é que ele fala que o inventário é periódico, ou seja, não é apurado a cada entrada e saída de produtos. Ele não calcula a venda, não calcula o custo naquele exato momento, ele calcula lá no final. Estoque inicial mais as compras líquidas menos estoque final. A diferença é o custo da mercadoria vendida. Então, a gente não precisa se preocupar com o custo. O custo é a última coisa que a gente vai apurar a hora que terminarem todas as operações. Ok? Então, empresa comercial, inventário periódico, com todas essas contas aqui e saldos para a gente trabalhar. Okay? Aí ele fala para a gente o seguinte: em dezembro de X1, foram realizadas as seguintes operações. Letra A. Compra a prazo de mercadoria para revenda no valor de 4.000, coincidência de IPI a alíquota de 10 com destaque de CM. Então, lembra, a hora que a gente for fazer a contabilização, esses 10% de IPI é custo para essa empresa, tendo em vista que ela é uma empresa comercial. Outra coisa, letra B. Devolução de 10% das compras efetuadas anteriormente no valor de 400. Então, não esquece, se entrou com IPI, vai sair com IPI. Letra C. Vendas a prazo das mercadorias em estoque pelo valor de 8.000, com ICMS de 15%. Perfeito. Vamos reconhecer a receita. E, por fim, uma devolução de vendas no valor de R$500. Então, nós temos a letra A, compra, a letra B, devolução de compras. A letra C, vendas, a letra D, devolução de vendas. O que mais que ele fala aqui pra gente que é importante? Ele fala o seguinte: a empresa é sujeita à apuração de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, com a alíquota de 0,65 e 3. Informação importante, por quê? Porque eu sei que o fato gerador da incidência do PIS e da COFINS nesse sentido é a receita. Então, eu não tomo crédito desse imposto lá no começo, não. Eu só vou fazer o quê? Eu só vou calcular PIS e COFINS sobre as receitas, não faço a tomada de crédito lá no começo. E aí ele fala mais o seguinte: o estoque final inventariado, contagem física, lá no último dia do mês era de 15.000. Isso tudo para a gente conseguir chegar lá no nosso custo da mercadoria vendida, utilizando a metodologia do inventário, da metodologia do estoque periódico. Certo? E aí, depois de falar tudo isso, ele propõe o seguinte: primeiro ele quer saber o valor total da receita operacional bruta, depois o valor total da receita operacional líquida, depois o custo da mercadoria vendida e, por fim, lucro bruto. Então, a receita operacional bruta, que é a apuração da receita, depois a operacional líquida, que são as receitas do período menos os dedutores,
menos os impostos, menos as devoluções, menos os abatimentos e menos os descontos incondicionais sobre as vendas. Depois ele quer saber o custo da mercadoria vendida, apurado pelo método periódico, e depois apresentar, obviamente, o lucro bruto de toda a operação com mercadoria. Então, foco no quê? Foco, empresa comercial, IPI é custo, sistema acumulativo PIS e COFINS somente sobre as receitas, alíquota diminuída 0,65 e o estoque final, metodologia periódica 15.000. Muito bem. Para onde vamos começar a resolver essa questão aqui do PDP? A gente vai, primeiro, eu tenho uma tabela cheia de informações, cheias de contas com saldos anteriores. Então, eu não posso seguir em frente se eu não trouxer os saldos anteriores para conversar aqui, para eu encontrar a relação de tudo isso e chegar no resultado correto lá no final. Então, eu começo compondo os saldos anteriores, depois reconhecendo os eventos pertinentes ao período, né? A letra A, B, C e D. E depois eu resolvo as questões alternativas. Não só vou poder resolver a questão 1, 2, 3 e 4 à medida em que os outros passos tiverem sido dados. Agora a gente vai começar aqui a nossa contabilização. Então vamos seguir aqui com a correção do nosso exercício. Vamos trabalhar aqui nas contabilizações, certo? Primeira coisa, eu já dispus todas as contas que nós vamos precisar aqui para ficar mais fácil para a gente. Numerei todas as contas para a gente seguir no passo a passo para ficar mais fácil depois para você estudar e entender tudo isso. E também trabalhei aqui uma memória de cálculo. Os eventos do período que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que reconhecer, eu vou fazer a memória aqui e depois a gente transfere para os razonites. Tudo certo? Podemos começar? Ó, disparou, hein? Então, a gente vai começar fazendo, ou melhor, a gente vai começar colocando os saldos iniciais, né? Na contabilidade, a gente sempre começa assim, olhando para aquilo que já existe, para depois a gente fazer o que é do período. Tudo que for azul se trata de saldos iniciais. Então, vamos fazer essa composição aqui, jovem. Mercadoria em estoque. Aqui, conta do estoque, você já viu, 5.000. Depois, receita de vendas, 126.000. Cadê? Aqui na ponta, ó, evento número 2, receita de vendas, 126.000. O que mais? ICMS sobre vendas, cadê? Ó, tá aqui, evento número 3. 21.420. Depois, PIS sobre receita bruta ou PIS sobre vendas. Tem aqui, ó. PIS sobre receita, evento número 4, 945. Depois, o que a gente tem? Evento número 5, COFINS sobre receita bruta ou COFINS sobre vendas. Aqui, 630. Depois, devolução de vendas. Evento número 6, cadê você? Tá aqui, ó. Devolução de vendas, evento número 6, 2.000. E agora, o que mais? Abatimento de vendas, lançamento número 7. Aqui, abatimento de vendas, lançamento número 7. Recompondo saldos, vamos recompor a história. Depois, frete de compras. A gente sabe que todos os eventos que estão atrelados à aquisição de um bem é custo de entrada, portanto, frete será reconhecido aqui dentro da conta do estoque, custo de entrada. Compras brutas, 80.000, evento número 9. Devolução de compras. Isso quer dizer que saiu do nosso estoque, diminuiu. Evento número 10, tá aqui, ó. Vamos creditar a conta do estoque. Depois, abatimento sobre compras. Também é um crédito que deve ser efetuado na conta do estoque. Por quê? Porque isso diminui o custo dos estoques. À medida em que você recebe um abatimento
do seu fornecedor. E por fim, a gente tem aqui o lançamento número 12, seguro sobre as compras, R$800. Seguro sobre as compras de R$800 é um evento no qual a empresa deve reconhecer dentro do seu estoque, à medida em que é custo de entrada das mercadorias. Feito isso, todos os saldos dispostos e disponíveis para a gente seguir em frente, para a gente reconhecer os eventos que ainda faltam do período. Ele fala: em dezembro de X1 foram realizadas as seguintes operações. Letra A: compra a prazo de mercadorias para revenda no valor de 4.000, com incidência de IPI, alíquota de 10% e ICMS em destaque de 15%. Primeira coisa, coloco aqui, ó, memória de cálculo, vem aqui, ó, estamos aqui. Compra 4.000 mais 10% de IPI, 400, total da compra é 4.400. Fechou? Beleza. Mas a gente sabe que, ó, ela começa lá o exercício A comercial FECAP. Portanto, empresas comerciais, elas não são contribuintes do IPI. Então, todas as vezes que uma empresa comercial compra mercadorias que vêm com IPI, e o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, este IPI é custo de entrada das mercadorias. Mas o ICMS não é, né? Por quê? Porque essas empresas comerciais, elas têm incidência na entrada e na saída. Portanto, elas podem recuperar o ICMS da entrada e abater com os ICMS gerados nas vendas. Então, o que a gente faz? Então, eu já sei que o IPI é custo. Eu preciso achar a base de cálculo do ICMS. O que é a base de cálculo do ICMS? Ó, tá aqui na memória, olha comigo. É o valor total da nota menos o IPI. Trago para cá e tenho 15% de IPI. Nesse momento, eu vou tirar isso daqui. Por quê? Porque essa é uma empresa que está no regime cumulativo para fins de PIS e COFINS. Portanto, não toma crédito de PIS e COFINS na entrada. O PIS e a COFINS têm alíquotas reduzidas e vale somente para fato gerador de saída. Então, eu tenho receita, eu tenho PIS e COFINS. Na entrada, eu não tomo crédito desses impostos, justamente porque essa empresa está no regime cumulativo. Assim como dito aqui, ó, a empresa é sujeita à apuração de PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Então, a gente só se preocupa aqui com esta compra em destacar o que vai entrar no estoque, o que eu vou recuperar de imposto e se a compra foi à vista ou foi a prazo, tá bom? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó, 4.400 valor total da compra, R$400 base do ICM, tá aqui, base do ICM, 15% de ICM, R$600. Então, quanto entra no estoque? No estoque só vai entrar o total, 4.400, menos o ICMS que eu vou tirar, que eu vou recuperar, que eu vou destacar em outra conta. Portanto, o custo de entrada do estoque é de 3.800, tá aqui. Vou fazer o quê? Vou debitar a conta do estoque. Lançamento número 13. Contra quem? Primeiro, tenho quanto? R$600 de ICMS a recuperar. Tá aqui. ICMS a recuperar, débito, lançamento número 13. Foi uma compra a prazo. Tudo bem, se é a prazo, fornecedores. Credito a conta de fornecedores. Mas quanto? Valor total da nota, R$4.400. Evento número 1 concluído. Evento número 2, letra B. Devolução de 10% das compras efetuadas anteriormente no valor de 400. Ó, vem aqui comigo na memória. Devolução de compra. Valor 400. Tem IPI? Claro que tem, 10%. Porque veio com IPI, vai sair com IPI. 440 é o valor total da devolução. Perfeito. Preciso
preciso calcular o ICMS. Por quê? Porque eu tomei crédito do ICM na entrada. Consequentemente, eu preciso devolver. Eu não tenho mais direito a esse crédito. Ele passa a ser uma obrigação para mim. Então, o que eu faço? Pego a base de cálculo, que é o valor total da devolução de compra menos o IPI, trago para cá, calculo o ICM e agora a gente já sabe quanto vai sair do estoque, quanto eu tenho de imposto para reconhecer e quanto eu não vou pagar para o fornecedor, tendo em vista que foi uma compra a prazo. Então, vamos lá. Sair do estoque, eu vou creditar 380, lançamento número 14. Veja que todos os lançamentos que se pertencem estão na mesma cor. Beleza, o que mais? Se o ICMS na entrada era a recuperar, quando a devolução ele passa a ser a recolher. Tá aqui, reconhecemos, R$60. E por fim, quanto que nós não vamos pagar para o nosso fornecedor? 440, que foi o valor total das nossas devoluções. Ok? Então, findamos aí a letra B. Letra C. Vendas a prazo das mercadorias em estoque pelo valor de 8 mil, com ICMS em destaque de 15 mil. Então, vamos lá. Venda, 8 mil. Não tem IPI na venda. Por quê? Porque essa é uma empresa comercial, não é contribuinte do IPI. Então, o valor total da venda é 8 mil, base de cálculo do ICMS é 8 mil. Veja que na venda a gente calcula o ICMS pelo valor cheio, sempre pelo valor cheio. E a gente não vai deduzindo e reconhece a receita líquida, não. A gente sempre reconhece a receita bruta, aí depois na composição tem os dedutores, né? E a gente faz essa composição lá nas nossas DFs, quando a gente apresenta, e começa a nossa DRE lá na receita líquida. Depois que a gente já tirou toda essa galera aí que não pertence à empresa. Mas existe uma composição desse número. Beleza, o que mais que a gente tem? Lembra que essa empresa é regime cumulativo, portanto, tem incidência de PIS e de COFINS quando há o fato gerador. Neste caso, o fato gerador é o quê? A receita. Então, eu tenho 0,65% de PIS e tenho 3% de COFINS. Quando a gente tem uma receita, no mínimo 3 lançamentos nós vamos fazer. Eu já falei isso para você. O primeiro lançamento é reconhecimento da receita. O segundo lançamento é o reconhecimento dos impostos. E o terceiro lançamento é o reconhecimento do custo. O custo, neste caso, a gente não vai fazer. Por quê? Porque essa empresa, ela não apura o seu custo venda a venda. Ela apura o custo lá no final do período. Que jeito? Estoque inicial de mercadorias, mais tudo que foi comprado líquido, né? Porque eu compro, devolvo. Então, mais as compras líquidas, menos o estoque final. A diferença é o custo da mercadoria vendida, que é o nosso último passo aqui. Tudo bem? Então, vamos nos preocupar nesse momento em reconhecer as receitas e reconhecer os impostos. A receita, ela é de 8 mil. Então, tá aqui, lançamento número 15. Receita de vendas. É uma receita que foi feita a prazo, portanto, clientes, debita aqui a conta de clientes. Lançamento número 15, 8 mil. Muito bem. Agora a gente vai começar a saga dos impostos. Vão ser iguais: ICM, PIS e COFINS. Imposto sobre vendas, imposto a recolher. Imposto sobre vendas, imposto a recolher. Tá bom? Impostos sobre vendas são dedutores de receita bruta. Impostos a recolher são passivos. Vem aqui comigo, vamos lá. Vamos fazer tudo isso aí, pessoal. Então, a primeira coisa, 1.200 de ICMS. ICMS sobre vendas, lançamento número 16. ICMS a recolher, tá aqui, 1.200. Próximo passo, PIS sobre vendas, tá aqui, R$52. Contra quem? PIS a recolher, lançamento 17, 52, jovens, tá aqui. Depois, COFINS sobre
Receita, tá aqui, 240. Contra quem? COFINS a recolher. Pronto, encerramos aqui a nossa venda. Aqui a gente não vai mexer com os estoques. Encerrou aqui nosso reconhecimento de venda. Próximo passo, letra D, devolução de vendas no valor de 500. Putz, venda é aquilo, né? Você vendeu 3, devolveu também 3. 3 devoluções. Então, vamos fazer aqui na nossa memória, primeiro os cálculos, né? Pertinentes. Então, vamos colocar aqui. Devolução de vendas, valor de 500. Não tem IPI, não saiu com IPI, não volta com IPI. Beleza. Base do ICM 500, tá tudo aqui. Tem devolução de valores de mercadoria. Tem devolução de ICMS, devolução de PIS e devolução de COFINS. Então, a gente tem que fazer toda essa maratona ao contrário. Quando a gente fala de devolução de vendas, R$500, eu não debito a conta de receita de vendas. Receita de vendas eu vou deixá-la aqui, bonitinha, limpinha, sem nada. Eu tenho uma conta específica para mostrar a devolução da venda, para reconhecer a devolução de vendas. É uma conta chamada devolução de vendas, olha que legal, é isso aí, só isso aí mesmo. Lançamento número 19, R$500 foram devolvidos da venda. Contra quem? Poxa, foi uma venda a prazo? Então, se o cliente devolveu, ele não vai me pagar, né? Óbvio que não. Então, aqui, se ele quiser pagar, a gente aceita, mas ele não vai pagar, né? Devolveu, lançamento 19 tá lá. O que mais? Agora, a gente tem que ver o lance do imposto. Então, na venda, o imposto é imposto sobre venda, resultado e imposto a recolher, passivo. No caso do ICMS, vamos embora. Eu vou fazer o quê? Se eu debitei na venda ICMS sobre vendas, quando há devolução, eu faço o quê? Eu credito. Então, 75 aqui, creditado ICMS sobre vendas, que vai afetar a composição lá do resultado. E a contrapartida? A contrapartida disso está no ICMS a recuperar. Porque se eu tinha a obrigação de pagar para o que eu vendi, agora eu não tenho mais. Ou seja, eu posso tomar crédito desse imposto, né? Para a gente fazer aquele lance da apuração, etc. Então, na devolução das mercadorias por parte do cliente, devolução de vendas, eu faço o quê? Eu debito ICMS a recuperar e credito ICMS sobre vendas. Agora vamos ver aqui o lance do PIS e da COFINS, tendo em vista que o sistema acumulativo não me permite tomar crédito. A diferença é que eu não vou dizer PIS a recuperar, COFINS a recuperar, não. Eu vou chamar essas contas PIS a restituir, COFINS a restituir. Eu vou fazer a apuração, obviamente, mas a gente fala restituir por quê? Porque esse tipo de situação onde não há a não cumulatividade, que eu tomo crédito e depois faço apuração, esses impostos, eles têm um significado de que foram pagos a maior do que deveria. Por isso que a gente chama restituir, mas o efeito vai ser o mesmo. Mas a gente tem que dar os passos corretos. Então, fazer esse reconhecimento. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos fazer o quê? Lançamento 21, PIS sobre receita, 3,25. Beleza. Contra quem? PIS a restituir, débito, lançamento 21, 3,25. Depois, o que mais que vem? Depois vem o COFINS, mesmo procedimento. COFINS sobre receita, lançamento 22, R$15. COFINS a restituir, R$15, lançamento 22. Encerramos aqui os procedimentos de devolução de vendas. Encerramos as nossas alternativas. O que está faltando para a gente fechar aqui as nossas contabilizações e poder seguir resolvendo as questões?
falta apurar o custo, né? Então, a gente começou o custo aqui com essas movimentações iniciais, teve essa saída e essa entrada, ou seja, o total de entradas 90.100, o total de saídas 2.880 e o estoque final 15.000. Como é que a gente faz? Nós vamos pegar esses 90.000, menos os 2.880, menos os 15.000 de estoque final. E aqui a diferença disso tudo é o buraco que falta aqui na saída para ficar só 15.000. E nesse valor representa 72.220, lançamento 23. Débito na conta de custo da mercadoria vendida, 72.220. Neste momento, todos os nossos lançamentos estão prontinhos. Todos os saldos das contas necessárias estão apurados. E agora a gente segue em frente à nossa atividade respondendo as questões de 1 a 4. Questão número 1. O valor total da receita operacional bruta. Então, como nós compomos todos os nossos razonetes, e aí eu sugiro que você pegue os razonetes para você ver de onde que saíram as respostas, o primeiro deles é o da receita de vendas. Então, ele começou lá com saldo inicial de 126, vendeu 8.000 no período, então a receita bruta para o período é de 134.000. Ele pede o valor total da receita operacional líquida. Então, para eu chegar nessa receita líquida, eu parto da receita bruta menos os dedutores. Quais são eles? Devoluções de vendas, impostos, abatimento sobre as vendas e descontos incondicionais sobre as vendas, também conhecido como descontos comerciais. O que significa isso? Que esses descontos eles acontecem independentemente de qualquer outro evento. O cliente quis dar para o cliente recebeu do seu fornecedor e vice-versa, sem ter alguma outra motivação atrelada a esse desconto ou esse abatimento. Tudo bem? Então, a gente aqui nesse exercício fez lá as composições, né? Então, a gente trouxe todos esses valores dos nossos razonetes e chegamos à conclusão que a receita operacional líquida do período foi de 106.106,25, certo? Que mais? 3. O valor do custo das mercadorias vendidas. Você lembra que nós apuramos o custo pelo método periódico? Então, a gente pegou todos os saldos iniciais, depois a entrada, a saída, né? A devolução de vendas, tudo que entrou, menos tudo que saiu, menos o saldo final que ficou na empresa, a diferença efetivamente é o custo da mercadoria vendida. Então, o número 3 é 72.220. Para terminar, o valor do lucro bruto. Como é que eu chego no lucro bruto? Então, depois que eu saí da receita bruta, tirei todos os dedutores, receita líquida, menos o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, eu chego aqui na receita operacional líquida, 33.886,25. E aí, nesse sentido, a gente termina nosso primeiro exercício do PDP referente à aula 6. Te vejo em breve com outras atividades.